Olá, boa gente, aqui é o Edmundo e isto é a Fé Pura e Simples. Eu quero compartilhar com vocês a mensagem que eu dei à minha igreja este passado domingo. Este passado domingo foi a primeira vez que a nossa igreja se reuniu desde que este pandêmico começou. A nossa igreja é um pouco diferente do que vocês possam estar habituados. Em termos de construção, não parece uma igreja, pelo contrário, nós reunimos-nos como igreja há muitos anos, mas era uma loja no centro da nossa pequena cidade que tem 19 mil habitantes. Mas a igreja é verdadeiramente pequena, só cabem 110 a 120 pessoas no máximo, mas com as regras do pandémico só cabem 30 pessoas. Então, enquanto o tempo ajudar, que é até setembro geralmente, nós vamos nos reunir num quintal grande de um membro da nossa igreja, onde a nossa igreja pode caber toda. E mesmo assim, nem todas as pessoas estão prontas a reunir-se desta maneira. Então, somos menos do que normal. Este domingo passado só tivemos 45 pessoas, mas isso é bom porque eu estava à espera de só de 20. É bom lembrar aqui que a Bíblia ensina que a igreja não é um edifício, mas o povo que segue a Deus. E nem é só cada igreja separada, mas a igreja então somos todos juntos. Vou deixar para outro dia para ensinar sobre isto, mas eu queria nas próximas 3 semanas compartilhar esta mensagem inicial. Então eu vou dividir a mensagem em 3 partes, porque dá-nos mais tempo para pensar e eu espero estudar também. Vou dizer que para o crescimento espiritual de cada um de nós é bastante importante que cada um de nós verifique aquilo que está a ser ensinado perante os ensinos de Deus na Bíblia. Eu sou só um mensageiro, por ser pastor não faz de mim algo mais especial ou importante do que qualquer outra pessoa no reino de Deus. Todos vocês têm o mesmo acesso a Deus que eu tenho. Deus é quem verdadeiramente ensina e dá o crescimento. Então a responsabilidade é vossa de se porem num lugar perante Deus em que possam aprender. Se ouvir-me a mim, não chega. É preciso cada um de nós olhar para aquilo que a Bíblia ensina e ver a verdade. Então hoje eu vou dar o início da mensagem e o meu primeiro ponto. Nós vamos estar no primeiro capítulo do livro de Pedro, que está perto do fim da Bíblia. Isto não era um tempo bom, do nosso ver pelo menos, para muitos dos que tinham decidido seguir a Cristo naquele tempo. Este povo, para quem Pedro estava a escrever, estavam a ser perseguidos, muitos tinham perdido tudo, casa, terras, fugido para longe, perdido família, e todos aqueles estavam em situações onde, se fossem apanhados, podiam ser mortos, ou pelo menos postos na prisão, só por seguirem a Cristo. Vamos ver hoje aquilo que Pedro lhes diz. Não parece ser aquilo que nós possamos pensar ser o mais apropriado para o momento. Este é um povo que está a sofrer e pode ser apanhado e perder a vida a qualquer momento. Neste momento espera-se encorajamento e é isso que Pedro lhes dá. Mas é difícil nós entendermos aquilo que Pedro diz como encorajar. Mas é importante que nós vejamos que é precisamente aquilo que Pedro lhes diz que eles precisavam de ouvir na situação onde se encontravam. Então Pedro começa por dizer em 1 Pedro capítulo 1 e versículos 1 e 2: Ok, espero que todos tenham lido. Eu queria começar por dizer uma coisa fora da nossa passagem. E é simplesmente isto: não percam a vossa perspectiva. Estes tempos em que nós vivemos são completamente sem precedência nas nossas vidas. E parece que continuaremos a viver nestes tempos, ou pelo menos a sentir a influência destes tempos por bastante tempo ainda para a frente. Mas nesses tempos é bem difícil ou fácil, pelo contrário, perder a nossa perspectiva sobre o que é verdadeiramente importante e que tem valor. Sobre aquilo que aqueles que seguem a Deus são chamados a viver, a nossa perspectiva sobre o porquê Deus nos tem aqui por dias como estes. Em termos da nossa experiência pessoal e da experiência destes crentes sobre quem estamos a ler, é bom lembrar que nós mal sofremos. O meu perdão se alguns de vocês perdeu algum familiar ou amigo durante esta pandemia.
não posso dizer a mesma coisa nessa situação e seria errado de mim. Mas para a maior parte de nós não há comparação. Nós podemos ter sofrido um pouco, mas este povo tinha perdido tudo e muito com receio de serem apanhados e mortos. Aqui onde vivo, a semana passada, aquilo mais discutido, aquilo que fez mais pessoas descontentes foi o governo obrigar as pessoas a usar máscaras dentro das lojas. Mas como crentes não podemos perder a nossa perspectiva. Qual deve ser essa perspectiva? Nós estamos aqui para sermos a luz do mundo, Cristo brilhando o seu amor entre nós juntos. Nós estamos aqui para ser o sal da terra, exemplos daquilo que Jesus nos dá, mesmo nesta situação. Paz que Ele nos dá, a esperança e a fé que Ele nos dá, mesmo nestes momentos. O que é que Pedro nos diz que deve ser a nossa perspectiva nestes primeiros versos? Pedro diz: lembrem-se da salvação que vos foi oferecida e em qual vocês vivem. E não há maior momento em que aquilo que nós verdadeiramente acreditamos como quando enfrentamos as maiores dificuldades das nossas vidas. Então, por favor, não percam a vossa perspectiva durante estes tempos. Mas Pedro começa a ensinar, e eu vou dizer para já que aquilo que ele nos diz não é aquilo que nós esperamos, especialmente quando sabemos que este povo pode ser apanhado e a qualquer momento posto na prisão, ou pior, serem mortos. O que é que Pedro lhes diz? Ele diz que eles são o povo de Deus, escolhidos por Deus para serem obedientes a Jesus Cristo. Por que é que isto é importante? Porque quando nós perdemos a nossa perspectiva na vida, perdemos aquilo que é mais importante nas nossas vidas. E como vamos ver nestas semanas, o sobreviver não é a coisa mais importante das nossas vidas. Mas seguir a Cristo, mesmo que nos custe as nossas vidas, é o mais importante. Por quê? Eu sei que isto é difícil de aceitar, mas se Jesus ensina que o reino de Deus é mais importante que qualquer coisa que esta vida possa oferecer, então mesmo que nos tirem a vida, não nos podem tirar a Cristo e a sua oferta da vida eterna. Por isso, em momentos como este, a nossa obediência a Cristo é muito importante, porque não só tem influência na nossa fé, mas tem influência na fé das outras pessoas. Por isso nós somos chamados para viver uma vida de santidade nos versos 13 a 25 deste capítulo. E chegaremos lá. E quando chegarmos lá, explicarei melhor o que isto quer dizer. Mas por enquanto isto quer dizer que Jesus nos chama a ter uma atitude que toma o nosso pecado a sério, a obedecer a Cristo, no poder de Cristo, começando a dizer não ao pecado. Sim, isto é uma possibilidade nas nossas vidas. Eu não estou a falar da perfeição neste lado da vida, mas estou a falar de uma experiência de, conforme obedecermos, nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus para o resto das nossas vidas. Mas por que agir assim? Porque isto não dá força só para as nossas vidas, mas também para as vidas daqueles que vivem perto de nós. Eu vou parar aqui para fazer algumas perguntas. Esta é se calhar a parte mais importante do ensino crente. O livro de Tiago ensina que nós não devemos só ouvir a palavra de Deus, mas ser obedientes àquilo que aprendemos. Se não o fizermos, não tem valor nenhum para as nossas vidas. Então as perguntas para pensarem, estudarem, aplicarem esta semana são estas. O que é que Jesus está a chamá-lo ou a chamá-la para obedecer a Ele durante esta época? Pode ser hoje, pode ser esta semana, quanto mais específico for, melhor. Outras perguntas boas de pensar são estas. Quando pensar na resposta para a primeira pergunta, que passos precisa de tomar? Que passos vai tomar na força do Espírito Santo para obedecer ou começar a obedecer a Cristo? Quando é que vai tomar estes passos? Precisa de ajuda de mais alguém para tomar estes passos? A vida do crente não é uma vida solitária, mas uma vida feita em família. Vamos ficar por aqui hoje. Podem ler o resto do primeiro capítulo de 1 Pedro para estarem ainda melhor preparados para as próximas semanas. Eu e a Vânia vamos sair com os meus filhos mais novos, o Marcelo e o Emerson, por 2 semanas de férias. Os mais velhos estão todos a trabalhar. Não sei se onde vou terei internet e a oportunidade de vos mandar essas mensagens. Então, se não ouvirem nada de mim nas próximas 2 semanas, essa é a razão. Deus vos abençoe e daqui, como sempre, é o Edmundo. Isto é a fé pura e simples. Até a próxima.